Faltam 5 dias, meus caros, para eu concluir o 3º mês do meu processo pós-cirúrgico do transplante capilar. E eu sinto que agora, finalmente, eu adquiri não só experiência prática de como é o dia a dia pós-cirúrgico, né, dos próximos meses que vêm a seguir, mas também adquiri know-how, sabe, conhecimento do que é esse processo, e agora eu posso, com muita tranquilidade, passar para vocês, porque calvície afeta muitos homens até os 30 anos, meus velhos. Então, de repente, você já está no estágio de que precisa de um transplante capilar porque não dá mais para reverter com minoxidil e finasterida, ou de repente você tem a hereditariedade, né? Teu pai é calvo, teu avô, e você tá ficando aí de repente e você sabe que vai precisar. E você tá na dúvida, cara, o que eu faço? Como é que é? Relaxa. Vamos trocar uma ideia aqui de brother sobre isso aqui. Eu vou esclarecer as tuas dúvidas, eu vou te dar uma ideia muito cabeça para você lidar com isso. E, velho, aprenda com a experiência alheia, tá? Não tenha que passar pela experiência em si, tá? Você tem muito do que encurtar nesse teu caminho se você ouvir quem já fez, tá? E é isso. Transplante capilar. Grosso modo, pra gente resumir bem resumidamente, é você transplantar o folículo, que é o fio com aquela raizinha e tudo mais, para uma área receptora, que é onde você tem carência de cabelo. Lembrando que um folículo pode conter de 2 até 3, 4 fios. Tem casos que até 5, mas geralmente é entre 2 e 3 fios por folículo. O meu processo ficou aí em 3.000 folículos extraídos, porque na minha avaliação foi constatado que a minha área de segurança da região doadora só permitia retirar isso aí, 3.000 fios. Então eu transplantei e implantei nessa região aqui, ó, para baixo, tá? Eu não fiz a coroa, porque não tinha uma margem de segurança apropriada para poder arrancar tipo 4.000 folículos e implantar, sei lá, 1.000zinho aqui atrás, só para dar uma densidade. Não. Isso aí vai ficar pro futuro, após aí, sei lá, um período aí que eu achar razoável, de repente 3 anos, 4 anos, para eu fazer uma nova avaliação e ver quanto mais eu posso extrair da minha região doadora. Foram extraídos da minha nuca, da minha lateral, enfim, tá. Geralmente é daí que você retira. Quando chegou ali a primeira semana pós-cirúrgico, né? Normal, dor de cabeça, tomando corticoide, tomando dipirona 1 grama, tomando aí antibiótico e até remédio para coceira. Quando chegou ali mais ou menos no 10º dia, as casquinhas começaram a cair de maneira adoidada, sabe? Começaram a cair, eu tinha que estar sempre limpando, e eu acabei também acelerando um pouco o processo de cair as casquinhas. Por sorte, não arranquei nenhum folículo, porque o couro cabeludo estava muito sensível, ainda estava bem suave, qualquer coisa você podia ferir. Quando chegou ali a partir do 15º dia, os fios que já estavam crescendo junto com o folículo, antes deles serem retirados, estavam crescendo adoidado, cara. Então, quando as casquinhas caíram, parecia que estava concluído. Nossa, tinha muito cabelo, mas muito, muito cabelo. Só que, naturalmente, a partir ali do 20º dia, mais ou menos ali, os fios começaram a cair. Quando chegou ali no final do 30º dia, né, 30 dias completos, eu já estava praticamente calvo. Toda a região que foi implantado o cabelo estava liso novamente, tá? Então parecia que eu voltei a estaca zero, exceto que estava muito vermelho aqui essa região, com um aspecto assim estranho, que não é comum, tá? Não parece uma cabeça comum raspada, fica meio inchado, avermelhado, enfim. E cara, uma outra coisa que é interessante falar é que é tanta anestesia que você toma, mas tanta anestesia, que mesmo eu já chegando no 3º mês completo, a minha cabeça ela ainda é um pouco dormente. Normal, a doutora falou que isso pode levar até 6 meses. Quando chegou no 2º mês, no início, cara, nada aconteceu, tá? Nada aconteceu. Eu já tava calvo, só que depois de alguns dias assim, eu olhei no espelho e comecei a notar os fiozinhos bem ralinhos começando a sair. Aquela coisa bem ralinha, aquele fio muito fininho, cara. E ali eu comecei a ver, a partir daí foi começando a crescer os fios com um pouco mais de força, sabe? Eu já tô indo pro 3º mês e, cara, o resultado tá bem estranho em relação ao que estava no começo, porque tem muito fio espalhado que não tem densidade, mas eles estão espalhados, porque ainda está crescendo fio nos entrefios. É assim que a coisa vai se dar. Nessa época também foi onde eu comecei a raspar o cabelo, tá? Quando completou ali 60 dias, eu pude finalmente raspar o cabelo pra ficar com o cabelo todo igual, porque tava cabelo grande aqui, cabelo faltando aqui, tava muito esquisito, velho, tá muito estranho. Eu tava andando de boné pra todo lado. Agora eu já ando sem boné. Normal, tá? Você pode ficar tranquilo, a cabeça já tá 100% cicatrizada. Você pode meter a máquina aí com cuidado, tá? Ainda assim, pra você não cortar sua cabeça e arrancar folículo. Eu acho que eu cheguei a arrancar sem querer, cara, nesse processo, uns 2, 3 folículos aí, sem querer. Também descobri que eu podia já ter raspado com 45 dias. Não precisava esperar, tipo, 2 meses e pouco. E tá, Felipe, como é que tá sendo o seu processo aí agora pós-cirúrgico? O que você tá fazendo aí pra lidar com essa questão toda? Cara, eu comprei esse kit de manual, tá? Vem 3 frascos aqui. Você tem a biotina, você tem o minoxidil 2,5, você tem o finasterida 1 grama. Porque olha só, os fios implantados não vão cair. Eles foram tirados de uma área de segurança contra o receptor de DHT, que é o hormônio que faz o fio cair. Então, os fios implantados não vão cair. Só que os fios que já eram de cima,
eles tendem com o tempo a cair, porque eles têm receptores do hormônio DHT. Para isso não acontecer, a gente toma finasterida, que é um bloqueador do DHT. E para os fios aqui de trás que estavam fraquinhos, que ainda estão fraquinhos, ainda vai vir o resultado, eu tô tomando o minoxidil e a biotina, porque aí vai reengrossar os fios e vai dar vitamina, né? Fazer os fios ficarem mais fortes e tudo mais. Vamos ver como é que vai ficar aí ao longo de 6 meses de tratamento, tá? Eu ainda tô indo pro 2º mês ainda de tratamento. Tá bem no começo ainda. E não, eu não sou patrocinado pela Manual. Eu queria, mas a Manual ainda não patrocina o nosso canal. Eu também raspo o cabelo, tá? Com frequência. Não ando de cabelo grande porque a região que já tinha cabelo, ela continua crescendo muito mais forte do que a região que tá crescendo ainda. Então, se eu deixar crescer, fica estranho. Ainda parece que eu tô calvo, mas parece que eu fiz micropigmentação, porque não fica lisinho mais. Parece que tem cabelo, mas quem olha de longe, parece que aqui foi meio que feita uma micropigmentação. Então, eu prefiro raspar e deixar tudo igual. Ainda vai crescer. Cara, a partir do 6º mês, mais ou menos aí 7º mês, eu acho que a gente já vai começar a ver no meu cabelo um aspecto mais igualitário. De fios aqui iguais, aqui mais ou menos, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí, que é esse o tempo que leva mais ou menos pro cabelo começar a ficar forte. Lembrando que o processo leva ali 11, 12 meses. Muitos de vocês comentam nos meus vídeos que tem vontade de fazer, cara. Alguns meses antes de eu sequer começar o canal, isso lá em 2021 ainda, cara, eu já sabia que tava avançando muito a minha calvície. E eu sabia que não ia gostar do que ia acontecer quando eu tivesse que raspar a cabeça. Ao final de 2022, eu raspei a cabeça. Mas não tinha noção do que eu ia fazer, velho. Naquela época, o canal ainda não tava dando tanta visualização na época, não tava dando tanto resultado, eu não tava vivendo só do YouTube, eu tava trabalhando com meu tio. Então, cara, eu sabia que alguma coisa eu ia ter que fazer. Eu tinha vontade de fazer micropigmentação, mas eu descobri que eu ia ter que estar sempre raspando a cabeça. E eu tinha medo do processo de micropigmentação não ficar tão natural. Depois de uns anos, ter que ficar sempre refazendo e tudo mais. Eu queria alguma coisa realmente natural. E eu pensei, cara, transplante capilar. Então quando o canal começou a dar uma guinada, começou a fazer números maiores, começou a dar um dinheiro, cara, eu me abstive muito, de muita coisa, assim, de rolê, sabe, de coisas legais pra poder juntar dinheiro e fazer meu transplante capilar. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitos caras que às vezes vêm falar assim, cara, mas o homem, ele careca e barbudo, ele é viril, fica legal. Nós estamos falando de autoestima e percepção de si, percepção pessoal. Quando eu olhava no espelho depois que eu raspei a cabeça, eu não me reconhecia. Passei toda uma vida tendo cabelo e alguns meses calvo. Não me reconhecia. No princípio, quando eu raspei o cabelo, né, parecia que ainda tinha a linha capilar completa e isso dava um aspecto legal. Só que conforme passou aí 1 mês raspando o cabelo, 2 meses raspando o cabelo, que a linha que sumiu, ficou só a calvície, ficou estranho e eu não me sentia bem com aquilo, velho. Depois de um tempo eu comecei a usar mais bonecos, que eu nunca gostei de fazer pra poder esconder a calvície. E quando chegou nesse estágio eu falei, velho, não dá, tá? Eu já tinha decidido que faria o transplante capilar, tava só juntando nessa época. Então, cara, eu falei, mano, vai ser isso. Se você se sente mal com alguma coisa, você tem que tentar mudar, velho. Novamente, estamos falando de autoestima. Quando você está muito mal com a sua autoestima, você transparece isso que você nem sente, velho. Você começa a ter motivos demais para não querer sair de casa. Você começa a ter motivos demais para não aparecer em foto. Você começa a ter motivos demais para não falar com as garotas, não falar com amigos, não querer que os amigos te vejam com muita frequência. Quando a sua autoestima tá muito ruim, é isso que acontece. E isso é muito, muito ruim, cara, pra você, tá? Isso vai atravancar a tua vida. Então, cara, faça se você tem essa vontade. Entenda o seguinte, você vai ter que juntar uma grana pro seu pós-cirúrgico, pro seu processo de cirurgia também, obviamente. E, sinceramente, meus velhos, beleza, se o cara, ele é calvo e se dá bem com isso, cara, tirou a sorte grande. Se você gosta, cara, é isso. A maioria não gosta e eu faço parte dessa maioria que não gosta. Mas, de repente, não é só calvície. De repente, às vezes, o seu caso é um nariz torto, é um retrognatismo, é uma orelha de abano. Nunca se sabe. Se você tem alguma coisa nessa questão, converse, cara. De repente, aí, se você frequenta a terapia, converse com o teu psicólogo, mano, pra você se entender. Mas entenda uma coisa, o homem cuidar de si, da sua autoestima, isso não é nada depreciativo. Na verdade, isso é muito bom. Porque pensa comigo, eu falei o que acontece quando você tá com a autoestima ruim. Agora, olha o que acontece quando a sua autoestima melhora. Você vai transparecer muito mais segurança. Você transparecendo mais segurança, você vai ficar muito mais relaxado, muito mais tranquilo. A sua habilidade de conversar vai ficar muito mais afiada. Seu trejeito vai ficar muito mais masculino e muito mais centralizado. As pessoas vão sentir isso, elas vão se sentir muito mais à vontade do seu lado. Homens vão te ver com muito mais respeito, porque você transparece muito mais tranquilidade. Isso significa também força também. E as garotas, elas vão ter muito mais
proximidade com você. Porque você não vai mais ter aquele aspecto fechado, sabe, introvertido, que gera afastamento. Isso é muito importante. Pensa não só amizade ou garotas, mas pensa também que você está falando de convívio em sociedade. Então, cara, comenta aqui embaixo qual é a tua situação, se você tá com calvície, querendo mudar, se você tem aí uma questão de retrognatismo. Seja o que for, cara, procure ajuda. Procure um especialista, converse, veja vídeos de pessoas que fizeram, porque eu fiz isso e é muito importante você coletar o máximo de opiniões possível. Daí você faz o seu processo. Mas se há alguma coisa que te incomoda e você quer, irmão, não importa o que milhares de pessoas dizem ou de argumentos que dizem pra você simplesmente deixar, não, fica assim, não tá legal. Não, no final quem sente é você, quem sabe é você. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um Toquinho e nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!